Bom dia a todos, graça e paz. Gostaria de convidá-los, por favor, a orarem comigo. Nesta oração, gostaria que todos pedissem a Deus para que sejam curados, transformados, restaurados, tenham tudo aquilo que acreditam que precisam ter. Mas, mais do que isso, que peçam para que Deus fale ao coração de todos vocês. Para que nós possamos sair daqui também com o nosso entendimento transformado, com a nossa mente renovada, para que nós possamos atingir tudo aquilo que um cristão deveria, que é a santidade, o compromisso e a entrega para Deus. Amém? Senhor amado, nessa manhã, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez, pedindo para que continue nos abençoar. Nós já estamos sendo abençoados com o louvor que tivemos. E pedimos para que continue, Pai, falando aos nossos corações, transformando as nossas mentes, curando nossos corpos, restaurando, Pai, tudo aquilo que precisa ser restaurado em nossas vidas e em nossas famílias. Pedimos, Pai, a Tua libertação. Pedimos o Teu entendimento. Insistimos, Espírito Santo de Deus, age em nossas vidas aqui nessa manhã, para a honra e glória do Teu próprio nome, Senhor. Amém. Convido vocês, por favor, a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos. O Evangelho é o de Marcos. Leremos a partir do capítulo 2, Marcos 2, a partir do versículo 1. Vou pedir para o pessoal do telão colocar a versão NVT, por favor. Diz assim, Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, a notícia de que ele tinha voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. Por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto, acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que está dizendo? Isto é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados? Ou, levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. O homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando: nunca vimos nada igual. Só até aí, podem se assentar, por favor. Hoje eu quero trazer algumas questões para nos fazer refletir. A reflexão vem através do questionamento, e isso é algo extremamente importante. Eu reflito quando eu consigo questionar algo que eu estou vendo, algo que eu estou ouvindo, e até mesmo algo que eu estou sentindo. Por exemplo, estou sentindo dor. Se eu questionar onde a dor é, o que eu fiz antes de sentir a dor, o que está acontecendo comigo naquela semana? Esse questionamento provavelmente vai trazer um indicativo do porquê aquilo está acontecendo.
Se eu questiono uma emoção, uma de tristeza, por exemplo, por que eu estou triste? Pode vir a sensação de primeira de que essa tristeza não tem motivo, é do nada, por nada. Mas é claro que não é bem assim. Se você começar a verificar o que aconteceu um dia antes, talvez dois, três, talvez você consiga perceber detalhes de acontecimentos que levaram a você a ter aquele sentimento. Então é o questionamento que faz com que eu observe, olhe e entenda algumas coisas. Então eu quero levantar algumas questões aqui hoje. Então, vamos começar a falar em cima de questionamento. O primeiro questionamento que eu quero trazer a vocês está em cima do versículo 2 do texto que nós lemos. Então, o versículo 2 diz assim: em pouco tempo, a casa onde estava hospedada ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta, enquanto ele anunciava a palavra de Deus. Esse versículo, ele é fantástico, porque ele mostra o que Jesus fazia enquanto estava andando por aí. O que Jesus fazia enquanto estava andando por aí? Ele anunciava a palavra de Deus. Se eu tenho Jesus como mestre, se eu tenho Jesus como Senhor, se eu quero fazer o que Jesus fazia, se eu quero ser parecido com Ele, que é o que significa a palavra cristão, ser cristão significa fazer o que Cristo fazia, ou tentar pelo menos. Então, o que eu preciso? Ter o hábito de anunciar a palavra de Deus como Jesus anunciava. Então, o primeiro questionamento é: como comunicamos a palavra de Deus aos outros? Se pergunte, como eu comunico a palavra de Deus que eu acredito para os outros? Como que você faz isso? E é claro, a minha pergunta é retórica aqui em cima. Você não precisa responder para mim, mas eu quero que você responda para si mesmo. Aqui dentro da sua mente, como você comunica o que você acredita para os outros? Eu quero levantar uma outra questão além dessa, e talvez essa seja mais fácil de responder. Eu estou fazendo isso? Porque essa é só sim ou não. A outra é uma pergunta aberta. Como que eu faço? Agora eu já mudei. Eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo o que Jesus costumeiramente fazia, anunciar a palavra de Deus? Vamos para outro ponto. No versículo 3, nós temos o seguinte. Eu vou reler. Marcos, capítulo 2, versículo 3. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca. E esse texto é maravilhoso, porque ele mostra aqui algo que é necessário eu e você ter. E aí você vai me perguntar, a maca? Não. Mas amigos que nos levam diante de Jesus, custe o que custar. Perdão, gente. Custe o que custar. Amigos que pegam você pela mão ou carregam você numa maca, não importa, te levam até Jesus. Dentro do nosso questionamento, a gente poderia agora começar uma pergunta que é mais ou menos assim, ó.
Eu tenho amigo que me pega e leva até Jesus, ou eu tenho amigo que me pega e leva até o álcool? Eu tenho amigo que me pega e leva até Jesus, ou eu tenho amigo que me pega e leva até a balada? E não a gospel. A pergunta é: que tipo de amigo eu tenho? Essa pergunta vale ouro, porque a resposta dela pode mostrar o caminho para onde você está indo. Porque olha só, o que a gente tem nesse texto que a gente leu? O seguinte: um homem doente, na maca, paralítico, não andava, necessitado. E 4 pessoas que se importavam com ele de verdade, que tinham fé em Jesus Cristo, pegaram ele, levaram até o lugar onde Jesus estava, e lá eles não conseguiram entrar. Percebe? Eles não entraram. Não dava para entrar onde Jesus estava. Mas esses homens não desistiram dele. Você precisa de pessoas que não desistam de você. E aí fica o questionamento. A pergunta é: que tipo de amigo você tem? Amigo que desiste de você? Amigo que só está com você quando as coisas estão bem? Amigos que, quando veem você mal, falam que não podem ajudar e somem? Ou amigos que te pegam pela mão e falam: não, vamos lá para o bar, vamos lá para não sei aonde, vamos para não sei o quê, esquece a tua família, vem comigo, vamos aproveitar a vida, esquece esses problemas todos aí. Ou amigos que pegam pela tua mão e falam assim: ó, você vai comigo diante de Deus, porque é só lá que as coisas mudam. Pergunte para si mesmo, pergunte de verdade para si mesmo, com quem você está andando, para onde essa turma está te levando. Para onde os seus amigos estão te levando. Gente, lembra que eu falei no início? Eu consigo reorganizar minha mente quando eu consigo questionar do jeito certo. O questionamento aqui é: com quem eu estou andando? Para onde essas pessoas estão me levando? Vou ser repetitivo porque minhas falas normalmente ficam em torno disso. Mas olha só, o dito popular é sábio quando diz o seguinte: diga com quem tu andas. Uhum. Sabedoria popular. Tá certo? Tá certo. Questione-se. Se questione. Questiona com quem você está andando. São pessoas que pegariam você na maca, paralisado por seus problemas, e levariam para quem resolve de verdade? Ou, ou te levariam para um lugar onde diriam o seguinte: deixa essa mulher para lá, esquece essa vida, larga tudo isso, vamos começar tudo de novo. Agora falo como pastor de casais, no lugar do Paulo e da Nilza, do pastor Paulo e da pastora Nilza, né? Continuar casado para quê? Larga isso, que bobeira. É, gente, tem gente assim, tem gente que tem amigo assim. Ao invés de um amigo que diga: pera um pouquinho, eu sei que está difícil, mas vamos tentar de novo. Vamos aos pés da cruz, vamos ver o que Deus fala sobre isso. Está entendendo a diferença? Nós deveríamos andar com pessoas que têm fé, a mesma que a nossa, e fé praticante. Pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. E pessoas que entenderam que amar ao próximo é um mandamento que deve ser cumprido. Então ele não vai fazer nada para ferir você, nada para destruir você.
Ele vai trazer você aos pés da cruz. Essa é a amizade ideal. Agora, gente, eu quero levantar um questionamento aqui, que é o seguinte. Eu estou dizendo da seguinte forma, né? Eu andando com pessoas que podem me levar para onde não deveria, certo? Agora, pensa comigo, se questione. Será que eu estou sendo aquela pessoa que está levando os outros para o lugar certo? Porque eu posso ter o chifre e um rabo aqui, né, invisível, que representa a malignidade, e convidar para você para ir num lugar que talvez não seja ilícito, mesmo vindo na igreja. O primeiro foco era o quê? Será que eu tenho um amigo que me desvia dos caminhos do Senhor? Agora eu estou mudando o questionamento. Agora eu quero que você olhe para si mesmo. Você leva as pessoas para perto de Deus ou você as afasta dele? A primeira coisa que vem na mente é o seguinte: não, eu levo para Deus, eu levo para Deus. Mas eu quero que você pense de um ponto de vista um pouco diferente, que é o seguinte, ó. Todas as vezes que você se encontra com alguém e começa a falar mal de um terceiro irmãozinho, você está afastando ele de Deus. Todas as vezes que você se encontra com alguém e usa um terceiro como referência de apedrejamento, você está afastando aquela outra pessoa dos caminhos do Senhor. Eu estou usando um exemplo simples de como às vezes nós somos usados, não por Deus, mas por qualquer outra coisa, para afastar pessoas do reino de Deus. Todas as vezes que você interfere no ministério, não ajudando, mas criticando, não apoiando, mas ofendendo líderes ali, você está tirando aquelas pessoas do reino de Deus. Do jeito que eu falo, parece que eu sou bravo, né? Eu sou bonzinho, tá? Eu sou um amor de pessoa. É a palavra que está falando isso. É a palavra que é brava, é Deus que é bravo, eu não. Eu sou legal. Eu sou flexível. Deus é que não é. Gente, reflitam, por favor. Primeiro, com quem vocês estão andando? Para onde essas pessoas estão te levando? Segundo, eu levo as pessoas para onde? Porque eu posso ser esse outro na vida de alguém. Está entendendo agora onde eu quero chegar com as perguntas? Está entendendo agora a questão do questionamento? No livro de Tiago, ele é espetacular, porque ele diz assim, ó, a língua é um órgão tão pequenininho do corpo, mas ela é poderosa para incendiar uma floresta inteira. Ela devasta, ela humilha, ela derruba ministérios, ela acaba com o ânimo das pessoas. Às vezes nós somos esses. Às vezes nós somos esses. Ok? Vamos refletir de verdade. Com quem estamos andando? É uma questão importante. Vale realmente a pena continuar com quem eu estou andando? Seria um questionamento que vem a seguir. Pensa aí. Aqui de cima a pergunta é retórica, eu não quero a tua resposta. Mas aí, quando você recebe embaixo, eu quero que você se questione. Vale a pena continuar com certas pessoas que você está? Vale a pena? Você a leva para Cristo ou ela está te levando para o mundo?
Se você não consegue trazer ela para Cristo, mas ela consegue te levar para o mundo, larga ela. Por amor a Deus. Prova que Deus, você ama Ele mais do que aquela amizade. Agora eu fui mal, né? Eu não sou tão mais bonzinho assim agora. Não é amar a Deus acima de todas as coisas, os mandamentos, pastores que estão aqui, não é isso que fala a Bíblia? Estou errado? Se eu devo amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho uma amizade que ao invés de trazê-la para Cristo, ela me leva para qualquer outro lugar, então assim, largá-la significaria amar a Deus acima de todas as coisas mais do que as amizades. E aí eu provo o meu amor a Deus. É aí que eu gostaria que o questionamento na mente de vocês chegasse. Estão entendendo? Como que eu provo o meu amor a Deus numa situação dessa? Deixando alguém por amor a Ele. Não é o teu cônjuge. Estamos falando de amizades. Estamos falando de pessoas que conseguem, têm o poder de nos levar para lugares que nós não deveríamos estar. Voltando ao texto, o que nós temos? Um paralítico, alguém claramente doente, alguém claramente necessitando de ajuda, e alguém que tinha 4 pessoas que amavam a Deus acima de todas as coisas, e 4 pessoas que amavam o próximo como a si mesmos, e eles fizeram de tudo. Eles chegaram até o lugar, não dava para entrar, mas eles fizeram um esforço absurdo de subir no telhado com alguém que em cima de uma maca. Vocês homens aí, e vocês mulheres que são mais fortes, imagine vocês subindo alguém para cima de um telhado, com a tecnologia que vocês tinham na época. Sabe qual era a tecnologia? MUC. Força bruta. Abrindo o telhado e descendo alguém lá para baixo, com corda. Olha o tamanho absurdo do esforço dessas 4 pessoas. Eu quero 4 amigos assim. E se eu tiver, eu não preciso de mais amigo nenhum. É claro que quanto mais, melhor. Tá, vamos mudar a fala, senão vocês vão se ofender, né? Eu quero um monte de amigos assim, mas 4 já bastariam. É de amigos assim que você precisa. É de gente assim que você tem que ter ao teu lado. Está entendendo o que eu estou falando? Ótimo. Um dia, eu vou usar toda a minha malignidade agora para dizer algo. Um dia seremos todos julgados diante de Deus. E Deus vai falar, você se desviou por causa daquele amigo. Mas Deus, eu não sabia que ele era do mal. Você foi no culto que o pastorzinho lá esquisito falou isso para você. Hoje você está aprendendo uma coisa. Você está aprendendo que, sim, tem pessoas que nos levam para diante de Deus. Amém? É desses que você precisa. No versículo 4 do texto que nós lemos, nós podemos levantar outro questionamento. Marcos capítulo 2, versículo 4, diz o seguinte: por causa da multidão, não tinham como levá-lo até Jesus. Então abriram um buraco no telhado acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram um homem da maca bem na frente dele. E aqui, gente, é o seguinte. Vale a pena a reflexão em cima do comecinho do versículo, que diz assim, ó. Por causa da multidão. Observem essa fala. Por causa da multidão, a pessoa não chegava até Jesus. Lembra? Tinha 4 homens carregando uma pessoa paralítica. Quando eles chegam, tinha uma multidão que impediam eles de passarem pela porta. Muita gente, não dava. Então, a reflexão é o seguinte: eu tenho amigos que levam até Jesus, 4. E eu tenho uma multidão de pessoas que nunca vão me levar até Jesus, pelo contrário, eles vão me impedir.
O que isso significa para mim? Que é muito mais fácil, é muito mais provável, é muito mais coerente você encontrar pessoas no dia a dia que vão te afastar de Deus. Uma multidão me impede, 4 me ajuda. 4 me leva, uma multidão me impede. Porque a gente tem na mente o seguinte: eu preciso ser amigo de todos, eu preciso me comunicar com todos, eu preciso ser aberto a todos, eu tenho que ser o legal para todos. Espera um pouquinho, começa a trabalhar a hipótese que é a seguinte: todos, a multidão, desse montão, apenas alguns talvez sejam convenientes para mim. Você deveria pensar assim. Esse texto me ensina a questionar o seguinte: eu devo tomar muito cuidado com os meus relacionamentos. De novo, parece que eu estou repetindo o anterior, mas aqui eu quero que você saiba do seguinte: tem até música que diz isso. Amigo cabe, né, na palma da mão. Por quê? Porque são poucos amigos de verdade. E eu tenho que tomar muito cuidado como eu decido quem é essa pessoa de verdade perto de mim. Parece incoerência o que eu estou falando, até mesmo um paradoxo, já que nós deveríamos falar de Jesus para todos. Porque a gente começou assim, lembra? Né? Jesus pregava o evangelho. Sim, nós devemos pregar Jesus a todos. Nós devemos ser os influenciadores a todos, trazendo todos para Cristo. Mas aqueles que nos influenciam devem ser pouquíssimos, escolhidos a dedo. Eu não deveria ser influenciável, eu deveria influenciar. Eu influencio a todos, porque eu sei onde eu levo todos. Mas aquelas pessoas que são influência sobre a minha vida, que são aqueles que realmente participam dos meus problemas, esses têm que ser escolhidos a dedo. Amém? Sabe por quê, irmãos? Porque quando você escolhe uma amizade errado, ela te oferece coisas que podem matar. Elas te oferecem que você pode matar também. Elas oferecem destruição de casamento. Elas oferecem drogas. Elas oferecem jogos. Elas oferecem um monte de coisas. Não deixa isso entrar dentro da tua casa. Não deixa isso entrar na tua casa. Amém? Versículo 5. Marcos capítulo 2, versículo 5, diz assim: ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Esse texto é maravilhoso. Por quê? Porque ele fala qual é o problema da humanidade. Sim, esse texto fala qual é o problema da humanidade. O problema da humanidade é que nós acreditamos que nós precisamos de cura física. O problema da humanidade é que nós acreditamos que precisamos de casa. O problema da humanidade é que nós acreditamos que precisamos de mais dinheiro. O problema da humanidade é que nós acreditamos que precisamos de um serviço que pague mais. O problema da humanidade é que nós acreditamos que precisamos de um carro novo. O problema da humanidade de verdade é que ela é pecadora e ela precisa de perdão. Então, quando aquele homem é descido diante de Jesus e ele fala: eu quero ser curado, Jesus diz: não, eu vou te perdoar pela tua fé. Eu te perdoo. Nós precisamos, antes de qualquer outra coisa que venha depois disso, antes de mais nada, de perdão por nossos pecados. O sacrifício na cruz por Cristo, primeiro, é para você ser perdoado dos seus pecados, ser redimido e lavado na cruz, para que tenha acesso à glória de Deus, para que tenha acesso à vida eterna ao lado do Pai. Quando aquele homem está diante de Jesus, ele não recebe a cura de imediato. O que ele recebe? Perdão.
E aí quem está lá começa a questionar. Quem é você para perdoar? E Jesus se mostra como Deus quando ele fala, então tá bom. Não foi assim que a gente leu? Para mostrar para vocês que o Filho do Homem pode fazer qualquer coisa, eu também vou curar. Mas o mais importante eu fiz quando eu perdoei. O mais importante é você aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ter todos os seus pecados perdoados. Depois, as demais coisas vos serão acrescentadas, se essa for da vontade do Pai. Deu para entender o que está acontecendo aqui? Pergunta, porque a gente está falando de questionamento. Questionamento importante que vem a partir de agora é o seguinte: buscamos coisas diante de Deus ou o perdão dos nossos pecados? O que você, quando cai de joelho no chão lá para orar, o que você pede? Perdão por tudo que você fez de errado? Ou você está pedindo coisas? E eu não ligo de você pedir coisas, você pode pedir o que você quiser. Mas antes de pedir qualquer coisa, se arrependa dos seus pecados. Porque isso é importante. Ah, mas não é importante eu ter uma casa? Eu sei que é. Mas vale mais o quê? Você morar por mais 50 anos aqui na terra e ir para o inferno? Ou você ter seus pecados perdoados e morar na eternidade no céu com Deus? Meu amigo, pensa nisso. Se arrependa dos seus pecados. Depois, Deus vai acrescentar essa casa de algum jeito. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, pensamos, sonhamos ou imaginamos. Ele vai te honrar. Eu só não sei quando, mas enquanto esse quando não vem, se arrependa diante de Deus e peça perdão dos seus pecados. Deu para entender, gente? Olha quanto questionamento com um textinho tão pequenininho. Eu preciso que você pense assim, se questionando desse jeito que eu estou falando. Amém? Eu tinha separado aqui o versículo 6, o 7, o 8 e o 9, mas é claro que o nosso amigo ali, grandão, redondo, branco, que se chama relógio, não vai deixar. Quem sabe numa próxima. E a gente volta a partir daqui. Quero então, dessa forma, encerrar, convidando a todos a orarem comigo, por favor. Hoje, nós falamos de coisas importantíssimas. Importantíssimas para a fé cristã. Importantíssimas para a fé cristã. Falamos de coisas importantíssimas para a fé cristã. Eu preciso que você, em oração, comece a falar com Deus. Que você, sim, vai tomar cuidado com quem anda. Vai tomar cuidado com quem faz, porque você pode ser o maldoso levando as pessoas para longe de Cristo. Que sim, você vai buscar perdão dos seus pecados diante de Cristo Jesus. Senhor amado, em nome de Jesus, nós pedimos aqui nessa manhã, Pai, a tua misericórdia, a tua glória, o teu perdão de todos os nossos pecados. Nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, para que fale conosco, para que nos cure e nos liberte, para que abra as nossas mentes, para que, Senhor, em nome de Jesus, eu repito, peço, insisto, imploro, por favor, nos ajude a enxergar quem são realmente pessoas que nos levam diante de Ti, para nos relacionarmos com estas pessoas. As demais, que eu seja o influenciador delas, as levando aos pés da cruz sempre. Me ajude, Senhor, a reconhecer os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, porque isso importa mais que as outras coisas. Eu sei que o Senhor sabe do que precisamos, mas se arrepender aos pés da cruz vale mais do que tudo. Ter uma alma perdoada, Senhor, é o teu objetivo com a cruz. E nós pedimos para que essa palavra entre em nossas mentes,
fixe em nossas mentes de tal forma que nós nunca esquecemos o que é prioridade. E dessa forma, Pai, aquela promessa que todas as demais coisas nos seriam acrescentadas vão se cumprir do jeito certo, no ritmo certo, na hora certa, e nós nos alegraremos em gratidão diante de Ti. Senhor, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém.